Dando sequência ao nosso conteúdo de funções inorgânicas, hoje vamos ver aí a nomenclatura dos ácidos, né? Alguns professores cogitam aí que não é importante dar esse conteúdo, mas ao meu ver é muito importante, porque é como você conhece as substâncias, né? Às vezes a gente conhece algumas substâncias pelo nome usual que as pessoas utilizam no dia a dia, mas tem um nome lá científico que é segundo a IUPAC, que rege a nomenclatura dos compostos químicos. E acho muito importante porque sempre nos vestibulares aparecem as nomenclaturas dos compostos, né? Eu vou explicar para vocês de uma maneira que, se vocês procurarem outras videoaulas para assistir, às vezes não vai ser dessa maneira, mas é a maneira que eu acho mais viável, tá bom? Que é utilizando a tabela de cátion e ânions. Na verdade, nesse caso, como a gente vai ver de ácidos, apenas a nomenclatura dos ânions. Existe uma outra maneira que é utilizando o NOx, e eu vou ensinar essa maneira para vocês, só que lá pra frente, depois que vocês já tiverem tido contato com as nomenclaturas, ter entendido de onde vem os nomes dos compostos, aí mais pra frente, ano que vem, eu vou dar aí para vocês nomenclatura novamente, e aí eu dou com algumas dicas envolvendo o número de NOx, que é o número de oxidação, certo? Então, olha só. Para que vocês consigam dar a nomenclatura dos ácidos, a gente vai dividir em dois grupos, aquilo que nós já estudamos anteriormente, hidrácidos e oxiácidos. O que são hidrácidos mesmo? São ácidos que não possuem oxigênio em sua estrutura, né? Lembrando aí que esses aqui são compostos, são todos hidrácidos, porque são ácidos que não que não contêm oxigênio em sua estrutura. Vocês vão pesquisar, para que vocês consigam fazer os exercícios, vocês vão pesquisar, pode colocar no Google ou até no verso da tabela periódica, se você tem tabela periódica, tem lá a tabela de cátion e ânions. Você, para a nomenclatura dos ácidos, você vai utilizar apenas a tabela de ânion. Se você não tem uma tabelinha de ânion aí junto com a sua tabela periódica, você pode colocar lá no Google tabela de ânion e vai aparecer vários ânions para vocês. Aqui eu coloquei apenas os principais, que é para vocês entenderem como é que dá nome para os compostos, mas para a resolução dos exercícios vocês vão precisar pegar uma tabela mais completa, certo? Então vamos lá começar. Olha só, vocês já aprenderam a fazer reação de ionização, que é a separação das cargas, certo? Lembrando aqui, eu tenho o HCl, o H ele é sempre mais e o outro elemento vai ser o menos. A carga do H é fixa, é sempre mais. Esse elemento aqui que pode variar, só que daí você vai saber como. A carga aqui vai ser da quantidade de hidrogênio que tem. Como aqui tem apenas um hidrogênio, então aqui vai ser menos 1. Aqui também, menos 1. E esse daqui, menos 1. Se porventura eu coloco bem aqui, H2S, na hora que eu vou separar, fica H+, e S menos 2. Então, nesse caso aí, como aqui tinha 2, vai subir o 2 também, tá? Então, é aí que vocês vão ver a questão da nomenclatura. Professora, mas sempre para me dar nome eu preciso fazer essa separação? Não, gente. Sou professora e preciso explicar para vocês a base, como é que a gente faz, tá? Não necessariamente você precisa saber isso. O que você precisa saber de fato para dar nome para os compostos? Você vai ter que se atentar para esse carinha bem aqui, que é o negativo. Se você olha para cá e já consegue saber que esse carinha aqui vai ser o Cl-, beleza, tu vai lá na tua tabelinha, que é essa daqui, que eu falei que é a tabela de ânions, você vai procurar como é que é o nome desse Cl-, aí você vai ver que é o quê? Cloreto. Então, se é cloreto, a terminação tá bem aqui, Quando terminar em eto, você vai tirar o eto e vai substituir por hídrico. Então, olha só. Vocês já sabem que toda vez que começa com H, significa que é ácido. Então, eu vou dar nome para esse ácido, Tem o H, eu vou colocar aqui ácido. Agora, esse cloreto, você vai tirar o eto, Você vai deixar assim, Escrevi e tirei o eto. E agora eu vou tirar o eto e vou acrescentar quem? Hídrico. Então, a nomenclatura aí do ácido fica ácido clorídrico. E é assim que vocês vão dar nome. A mesma coisa aqui, Olhou para o composto. O que te importa é esse aqui, como ele vai se apresentar. A gente fez a separação aqui e sabe que ele vai ser o Br-.
BR menos, aí tu vai aqui na tua tabelinha, olha o nome dele, brometo. Já coloquei bem aqui, terminação é eto de novo. Toda vez que termina em eto, você vai tirar o eto e vai acrescentar o hídrico. Não esquecendo que começa sempre com ácido, porque tem o hidrogênio no início. Então, o nome desse composto vai ser ácido. Pega ali o nome sem o eto e no lugar do eto coloca o hídrico. Então, fica ácido bromídrico. Certo? Bem tranquilo, se você tiver a tua tabelinha de ânions, então é muito importante, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, fiz separação, esse carinha aqui que é o CN-, vou procurar ele, ó, pode ver que ele não tá aqui na minha tabela, como eu falei pra vocês, essa é uma tabela incompleta, mas eu já coloquei o nomezinho dele aqui pra vocês, ó, é o cianeto e novamente ele termina com eto. Vou, então, colocar ácido, porque toda vez começa com ácido. Vou tirar o eto. Então, coloco só cian e tiro o eto e coloco o hídrico. Então, fica ácido cianídrico. Percebam o seguinte, né? Se vocês olharem aí, todos os ânions terminaram em eto e todos foram mudados por hídrico. Toda vez que for um hidrácido, o que é um hidrácido mesmo? Um ácido que não possui oxigênio. Quando você for pegar o nome na tua tabelinha lá de ânions, quando tu for buscar o nomezinho dele, sempre vai terminar com eto, iodeto, fluoreto, sulfeto, e o eto vai sempre ser substituído por hídrico, não esquece. E não esquecendo também, quando você for dar nome pro ácido, não vai querer simplesmente tirar o eto e colocar o hídrico e esquecer o ácido e ficar só clorídrico, não. É ácido clorídrico. E antes de mudar o ânion aí, você vai colocar o ácido na frente. Essa é a nomenclatura para os hidrácidos. Agora a gente vai ver para os oxiácidos. Mas antes da gente mudar aqui a folhinha, presta atenção, ó. Eto substitui por hídrico. Ato substitui por ico. E ito substitui por oso. Esses são os detalhezinhos de nomenclatura que vocês não podem esquecer, tá bom? Eto substitui por hídrico, ato por ico e ito por oso. Agora a nomenclatura dos oxiácidos, né? O que são oxiácidos mesmo? São ácidos que possuem oxigênio. Vocês podem ver aí que todos possuem oxigênio aí no final. Nesse caso, nós vamos fazer a mesma coisa, né? É a separação. O que importa, como eu já falei para vocês não precisam fazer isso aqui detalhadamente, não. Desde que você olhe para essa fórmula e você enxergue que esse carinha aqui, esse NO3, ele vai ser só menos. Por quê? Porque é esse ânion, que é esse negativo, que vai importar para você, que você precisa buscar na tabela de ânion, certo? Porque é esse termozinho aí que você tem que buscar na tabela, que é para poder fazer a modificação para o ácido. Quando for oxiácido, vocês podem ver que nos hidrácidos, sempre a terminação dos ânions foi eto. Agora não, pode ser duas terminações, ato ou ito, tá? Quando terminar em ato, substitui por ico. Quando terminar em ito, substitui por oso. Então, continuando, fica o seguinte, ó. Não esquece, sempre coloca o quê? Ácido. Agora eu vou tirar o ato. E nesse caso eu vou colocar o ico. Então fica ácido nítrico, tá? Então fica ácido nítrico. Aqui, sempre coloco o ácido na frente. Terminou em ito agora. Tu vai escrever, tu tira o ito e o ito você vai substituir por oso. Então fica ácido nitroso. Então, se você souber o ânion, fica bem facinho. Só saber aquelas modificações que vocês devem fazer, tá? Eu coloquei esses outros 4 ácidos porque eles são os ácidos que aparecem bastante aí quando aparece nomenclatura, alguma coisa em questões de vestibulares. Esses ácidos são bem comum aparecer e eles têm uma pequena modificaçãozinha, ó. Lembrando aqui que toda vez vai começar como ácido. Terminou em ato, tira o ato e coloca o quê? Ó, o ico. Só que se você tirasse aí
só o ato e colocasse o ico, ficaria ácido sulfíco. Fica meio estranho. Então teve uma pequena modificação, até por uma questão mesmo a estética no nome, né, para ficar mais agradável. Então o nome desse ácido é ácido sulfúrico. Sulfúrico, tá? Seguindo o mesmo raciocínio, esse aqui é ácido, ó, termina com ito, eu vou tirar o ito, vou colocar o oso, só ficaria ácido sulfoso. Seguindo o mesmo raciocínio desse aqui, ficaria ácido sulfuroso. Sulfuroso. Lembrando que esse tem uma pequena modificaçãozinha aqui, ó, que entra essa parte aqui, ó, o R, tá? Mas para ficar mais agradável mesmo. Mas os demais vai seguir aquele raciocínio de simplesmente tirar o ato e colocar o ico, tirar o ito e colocar o oso. O próximo aqui, ó, ácido, tira o ato, então fica fosfíco, mas não vai ficar fosfórico. O outro, ácido, ficaria ácido fosfoso, né? Mas não, ele fica fosforoso. Esses 4 ácidos aqui são os que vão ter essas pequenas modificações, por isso que quis tratar eles na videoaula, tá? Os demais vai seguir sempre o raciocíniozinho. O ato tira e substitui pelo ico. Tira o ito e substitui pelo oso. Tira o eto e coloca o hídrico. Então é assim que vocês vão dar nome para os ácidos. Lembrando que para fazer os exercícios, para vocês ir familiarizando aí com a nomenclatura dos ácidos, é de extrema importância que vocês tenham aí a tabelinha de ânions, né? Então providencie para que esteja auxiliando vocês nos exercícios. Como falei para vocês, né, existe outra maneira para ser dado o nome, que é uma maneira mais fácil, mas ao meu ver, essa maneira é mais fácil quando você já tem uma certa familiaridade com a nomenclatura, né? E também quando são questões de múltipla escolha. Aí fica bem fácil para você dar nome seguindo o raciocínio dos NOCs. Mas quando não, se porventura for uma questão aberta, não tem como você seguir esse raciocínio. Então, por isso que primeiro vocês vão se familiarizar, aprender a essência de onde vem a nomenclatura, e depois eu vou estar ensinando vocês de uma maneira mais fácil, que é pela utilização do número de NOCs, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, nomenclatura de ácidos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira a nossa aula aí.